Olá, muito boa tarde, bom dia e boa noite para todos, todas e todes. Eu sou o Pedro, Eu sou sou o muito Nick. sou profissional em falar baboseiras com um mínimo de embasamento marxista, e ele é um profissional de falar bobeiras. Bobeira do caramba, não falo porra nenhuma. Eu não sei o que tá acontecendo metade do tempo. Tá bom. Enfim, o tema que a gente escolheu para esse segundo episódio do podcast Café e Fumaça é sobre aproveitando, quer dizer, aproveitando não é bem a palavra correta para se usar, mas pegando um gancho no que aconteceu, a fatalidade que aconteceu na última sexta-feira, no caso dia 14, 15, não sei, no primeiro sábado de maio de 2021, que foi o prefeito Bruno Covas de São Paulo faleceu de câncer. E surgiu um debate sobre o que a esquerda tem a ver com isso, qual o papel diplomático, como que nós devemos agir perante esse acontecimento, qual que é o nosso padrão moral em relação a isso, o que devemos, o que fazer, né, como diria Lenin. Como encarar uma morte de um filho da puta? É, um cara que mandava jogar a GCM de São Paulo, jogar água gelada em morador de rua, mandou colocar pedra embaixo de viaduto para as pessoas que não têm lar, não Pro poderem se sem abrigar teto embaixo, não conseguirem dormir? para um cara que mandou beijinho e debochou de servidor público sendo agredido pela polícia na rua. Como é que nós devemos prosseguir em relação a essa fatalidade? Qual é a nossa postura perante a isso? A postura é, de nós, enquanto esquerda radical e extrema esquerda, respectivamente. Eu sou da esquerda radical, o senhor Nicolas é da extrema O que a esquerda. gente vai abordar agora é muito mais sobre a esquerda liberal do que a esquerda radical, porque eu acho que a esquerda radical tem mais ou menos a nossa visão de tudo. Pelo menos uma parte. Espero que sim, eu acho, mas eu acho que a indicação de livro que eu tenho a fazer no final desse podcast, porque aqui tem informação, aqui vai ter indicação de livro sim, indicação cultural, que aqui tem cultura. Vai ter muito a ver com esse lance da, de uma esquerda radical que tem muita culpa cristã, se é que a gente pode falar nesses termos, em relação a uma outra esquerda que também é radical, que é desprovida desse tipo de moralismo. Desse tipo de moralismo. Acho que a gente poderia também diferir a coisa entre moralidade e moralismo. Moralismo é uma coisa que é realmente problemática. Moralidade, todo Né? mundo tem Você a sua. chega. É tipo. As regras da moralidade num sentido de se você não fizer isso, você não é moral, sendo que essa regra, sabe, não existe tecnicamente. Eu não sei explicar direito. É meio. Mano, moralidade é eu saber que a gente não pode colocar pedra embaixo de viaduto para sem teto não poder ter um lugar para dormir. E moralismo é a esquerda liberal me falando que eu não posso zoar a morte do cara que fez isso. Sim, eu vou falar o meu lado da história. Então, o que sempre me solidarizou, se a gente for pegar o, a trajetória do Covas desde que ele assumiu a prefeitura, né? Ele foi deputado estadual federal para São Paulo, né, pelo PSDB, partido de bosta do caralho, e fez e também foi vice-prefeito, né? Inclusive o PSDB tem uma tendência de abandonar os cargos que eles assumem, eles não têm compromisso nenhum com o povo, apenas com o próprio interesse, porque o ex-governador e ex-prefeito José Serra também ganhou para a prefeitura e quando viu que poderia ser candidato para o governo de São Paulo, ele largou de mão a prefeitura e assumiu a governança, a governança não,
o Estado, deixando o Kassab, o nosso incrível Kassab, que bate em manifestante, no poder, e o João Dória, que se elegeu em 2016, prometendo ficar o mandato inteiro, não ficou nem 2 anos e foi concorrer para governador. Infelizmente ganhou. A Prefeitura de São Paulo sofre de um caso de abandonamento. Todos nós merecemos terapia. Curiosamente, nos últimos 30 anos, os prefeitos que não abandonaram os seus cargos foram a Erundina, o Maluf e o capacho dele, o Pita. Aí depois a Marta e o Haddad. Curiosamente. São os 2 mais escrotos e os 3 que são mais decentes, mais interessantes. Tiveram um governo mais voltado para o povo. Tá, enfim, eu acho que primeiro, antes da gente entrar no debate, eu acho que a gente devia conversar de boas sobre o que você acha que a gente devia fazer. Porque eu vou falar, tipo, o meu coisa de ação, meu curso de ação, quando eu descobri a morte do presidente. Do presidente não, do prefeito. Infelizmente não é do presidente. Infelizmente não foi do presidente ainda. Enfim, o meu curso de ação foi, eu fiz uma piada, que inclusive eu te mandei no WhatsApp, fazendo uma piada com o sobrenome do Covas. E daí eu imediatamente comecei a zoar o novo prefeito. Porque o novo prefeito é um filho da puta. Ele tem, mano, dinheiro em creche, tá ligado? Mas esse foi o meu curso de ação. E honestamente eu não acho que tem nenhum problema. Eu acho que, tipo, a linha se passa quando você vai fazer piada com a morte de um cara. Eu acho que a linha se cruza a linha quando você entra, tipo, na família do cara, sabe? Tipo, você chega e fala, sei lá, eu desejo que toda a família dele pegue câncer também, eu desejo que toda a família dele morra. Eu acho que aí já não pode fazer, mas, mano... Eu tenho uma posição que eu vi, inclusive, o professor Jones falando esses dias, que é assim, ao contrário, por exemplo, que foi a morte da Margaret Thatcher, aquela escrota, a morte do Covas de câncer. Cara, primeiro, eu vou falar o meu lado pessoal. Depois eu encaro no meu outro personagem aqui. Meu lado pessoal é tipo assim. Eu não me solidarizo em nada com o Covas. Quando eu descobri que o Covas estava com câncer, assim, eu caguei e andei. Eu não estava nem aí. Eu também. Mas, tipo assim. Mas, cara, pensa. Que ele descobriu que estava com câncer em 2018. Um câncer que é muito complicado no pâncreas. O cara, ele tem um moleque, um filho. Ele criava o filho sozinho, né? Porque acho que ele era divorciado. Não que isso mude de muita coisa, mas, tipo, eu me coloco no lugar desse moleque. Porque é um menino que tem, tipo, 15 anos, 14 anos, e perdeu um pai que ele era jovem, tipo, é um pai que é mais jovem que o meu, tá ligado? Que o meu então também. Eu consigo me colocar no lugar desse filho. A única parte que eu me solidarizo, eu tenho empatia, é realmente o filho, porque ele teve que perder, e é uma frase que eu acho muito legal, que assim, é uma frase que ela é política e ela é também, para mim, é da vida. Eu acho que você não responsabiliza o filho pelos crimes do pai. Eu lembro que em Game of Thrones se fala muito disso, né, de não responsabilizar a Daenerys pelos crimes do pai dela. A Daenerys é a personagem principal, né? E também uma das políticas iniciais da União Soviética era não permitir que os filhos dos burgueses frequentassem a universidade. Isso só mudou com a política do Stalin em 30 e poucos, em que ele assumiu que os filhos não deviam pagar pelos crimes de seus pais. Então, a parte que eu me solidarizo é que ele perdeu um pai de uma forma terrível. Se você olhar as fotos do Covas, como ele estava, como ele é um cara, tipo, forte, assim, meio gordinho. É uma coisa muito pesada, né? Eu acho que a diferença principal entre comemorar a morte do Covas e comemorar a morte da Thatcher é que, parça, a Thatcher passou... A Thatcher tava velha. Tipo, a Thatcher passou uns bons 20 anos, tá ligado? Fudendo completamente o país, destroçando o país. O Covas passou, tipo, 4 anos
sabe, falando merda e cagando na cidade de São Paulo, que nem Assim, o sucessor dele fez, mas nem tanto o impacto que a Thatcher teve também, parça. Morrer de câncer, perder alguém a vida para um câncer é um bagulho muito foda, é uma coisa muito triste, sabe, quando alguém morre de câncer. Cara, só quem teve parente que teve câncer, teve essa doença maledeta, acho que entende como que é, tá ligado? A pessoa fica no estado que, assim, é horroroso. O Covas, acho que diferente, pelo menos da minha tia, que teve também câncer, ela, ele ficou no estado, assim, de ser internado, de não sei o quê. As fotos do Covas, agora, no final da vida dele, assim, estavam horripilantes. O cara tava numa situação deplorável. E, assim, acho que a morte dele, ela não teve nenhum tipo de sentido político. Então, não tem sentido político a gente comemorar, ir pra rua, ficar, tipo, debochando, Mas eu acho que, por exemplo, se você faz uma piadinha falando, agora o Covas se juntou ao resto das covas, mano, tá suave, tá ligado? Uma piadinha. velho. Piada O de cara. humor negro, todo mundo faz. Se É uma você. piada de É humor o negro, seguinte, velho. eu quero só falar assim, cara, conservador, se você gosta, isso falando expressamente para os conservadores, se você pode apoiar uma piada que tem um conteúdo tipo de estupro, de um conteúdo racista, tá ligado? Você pode aguentar uma piadinha com o trocadilho de um cara morto. Saca? Sim. Não é grande coisa. Tipo, cala a boca, senta aí, fica quieto. E daí também você vê, por exemplo, a reação. Eu quero falar, a reação das pessoas, dos conservadores, tipo, quando a mulher do Lula morreu, tá ligado? Parça, Sim. muito, 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 muito terrível. Foi horripilante. Foi um bagulho que eu Não, vi. não só dos conservadores, cara, dos liberais, velho. A posição dos liberais, os caras soltaram fogo, velho. A dona Marisa, ela. Porque existe uma diferença muito grande, por exemplo. Eu vi essa tentativa de equiparação. O Lula, ele esteve na prisão por 580 dias. Nesse período, e ele já tinha sofrido um processo muito foda, assim, os caras invadiram a casa da família dele, roubaram o tablet do neto dele, não sei o que, não sei o que lá. Destruíram a família dele, difamaram, fizeram o demônio com ele, com a família dele. Fizeram o demônio com a dona Marisa, fizeram o demônio com o Lulinha. E incriminaram o Lulinha de umas coisas, tipo, nada a ver, assim. Então, parça, tipo. Eu tenho certeza que o que foi feito com a família do Lula piorou muito o quadro da dona Marisa. E os caras soltaram fogos. Eles soltaram Então, fogos. E a eles dona Marisa, ela realmente passaram simplesmente, ela meio da não. linha. Se fosse, tipo, o Lula tivesse morrido, sabe? E os caras comemorassem, seria uma coisa, sabe? Porque o Lula é o político, o Lula tá na coisa de frente, o Lula, sabe? Ele é o cara que tá ativamente fazendo as políticas, sabe? Agora, comemorar a morte Exatamente. da família do cara, porque você gosta de ver o cara sofrer, pau no seu cu, mano. Isso é ridículo. É Sabe? psicopatia, velho. Cara, eu É lembro, eu ridículo. lembro, assim, eu lembro, uma questão diplomática, tá ligado? Eu lembro quando o filho do Alckmin morreu. Morreu num acidente que foi meio trágico. Eu não lembro exatamente como foi, se foi queda de avião, alguma coisa assim. E, cara, e você vê como as coisas elas pioraram muito de cá pra lá. A gente vê aquelas imagens. Realmente, a relação, a gente não precisa mentir. A relação do PSDB com o PT nunca foi amistosa. Nunca. Nunca. Eles, a partir de 2016, 2014, eles tomaram uma ofensiva reacionária. Mas, por exemplo, até 2000, cara, em 2008, na HN1, tava aqui o Lula tirando foto com o Serra vacinando o Lula, tá ligado? Quando a, a mulher do Fernando Henrique morreu, o Lula foi lá prestar a solidariedade dele. Quando a dona Maria Letícia morreu, o Fernando Henrique também foi prestar a solidariedade dele. E, cara, o cara ele ficou 581 dias na cadeia. Nesse processo, ele perdeu o irmão dele, de 79 anos, que era quase um pai para ele. Não deixaram ele visitar o corpo. Era o primeiro caso de um defunto indo visitar o vivo, porque eles queriam levar o caixão dele até ele. Uma humilhação, os caras queriam humilhar ele. Aí, poucos dias depois, ele perdeu o neto.
dele, um neto de 7 anos, uma doença que é horrorosa. E aí, quando vieram, quando ele conseguiu ir lá para São Bernardo, ver lá o neto, ele não queria fazer aquilo um ato político. Tanto é que as pessoas que foram lá prestar solidariedade, elas foram prestar solidariedade a ele, não ao presidente Lula, a ele, a pessoa Lula, que estava sendo vítima de um processo injusto. Aí, e é uma coisa completamente diferente. Cara, eu sinceramente não lembro do neto do Lula ter mandado jogar água gelada em sem teto. Eu não lembro disso. Então os caras querem me comparar uma Se piada. ele tivesse mudado, a gente sabe que a galera conservadora não teria comemorado a morte dele, porque ele seria uma pessoa muito mais da hora nos olhares deles. Cara, o neto do Lula tinha 7 anos. Ele era uma criança, era um neném, velho. Um nenezinho, o menino era fofinho, bicho. E aí veio umas reaças falando que ele não tinha morrido nada, que tinha caixão, pedra de caixão, que fizeram isso pra ele ser solto, não sei o quê. Cara, é uma falta de respeito. E isso é uma coisa. Agora, você fazer uma piada, um negócio assim, um deboche com a pessoa que. Mano, esse bagulho do caixão da pedra, você nota que os caras estão muito desconectados da realidade, tá ligado? Os caras genuinamente desumanizam completamente as outras pessoas. Sabe, eles chegam e falam, não, esse cara aí não pode ter um neto que morreu. Ele tá fazendo tudo isso por uma conspiração para ele sair da cadeia temporariamente. Sabe, tipo, mano, cala a boca, vai se tratar, sabe? Eu fico muito, muito puto, mano. Eu acho que com família. Estava 300 dias na cadeia e é aquela manhã que ele foi velar o neto que ele agora tá livre. É Lula livre o negócio. Agora ele livríssimo. Eu Pelo acho amor de que, Deus. mano, tem uma linha que você não cruza quando você faz piada com a morte de político. Que é quando você chega na família do cara. Porque eu acho que a família do cara, a não ser que seja tipo, sei lá, a esposa do cara tava ativamente ali fazendo proclamações e falando, eu acho que tem que matar todo mundo mesmo, sabe? Aí é uma coisa, porque a pessoa também é política, tá ligado? Mas, mano, uma criança não tem nenhuma coisa política. Por que caralho você tá comemorando a morte da criança? Eu vou dar um exemplo de Osasco. Tem um cara que é extremamente escroto que chama Rossi. Francisco Rossi. Ele governou Osasco durante o período da ditadura, ele era do partido do Maluf. Para você ter uma noção, na época, como era um sistema bipartidário, a oposição em situação podia lançar quantos candidatos à prefeitura quanto quiser. Para você ter uma noção, ele teve 15 mil votos e os 3 candidatos da oposição somados tiveram 14 mil em Osasco. Ele era muito forte lá. E ele fez da política um balcão de negócios. Hoje, se não falha a memória, acho que é a mulher ou a filha dele que está na vice-prefeitura do Rogério Lins, que é o atual prefeito de Osasco. E até onde se dizem, assim, a especulação, quem governa a cidade é ele, porque o Lins ele é tipo um fantoche dele. Você comemorar a morte dele, a morte da mulher dele, não sei o quê, que são escrotos, eles estão lá para foder o povo de Osasco. Isso é uma Cara, coisa. isso aí é outras ideias de, por exemplo, o filho do Covas ter morrido de câncer. Cara, se alguém comemorasse a morte do filho de Covas, do filho do Covas, que, sei lá, tivesse morrido de câncer, um acidente de carro, cara, isso é psicopatia. Isso vai além da coisa política. Porque isso não tem nenhum resultado político efetivo. O moleque ele teria 15 anos, tá ligado? 14. Ele é mais novo que nós. Sim. Você diz como se a gente fosse, tipo, as pessoas mais novas da Terra. Mais velho, no caso. Não, a gente tem nossa idade aqui. Nós estamos na nossa jovialidade, mas é diferente. Os liberais e os conservadores eles têm uma balança que é escrota, é injusta, é elitista, é racista. Eles têm essa balança, uma balança que é perrecente, é racista, extremamente homofóbica, etc. Sim, enfim. Vai. Aí, outra coisa que eu tava pensando, que eu vi lá quando morreu, companheira Dilma.
recado diretamente pra você, que eu sei que você vai sim, ouvir a esse Dilma tá, podcast. tipo, Eu sei que você é minha ativamente fã. atrás do nosso podcast, que tem 8 visualizações. Cara, a Dilma, ela vai ser a nossa fã mais assídua. A gente vai trazer um dia a Dilma. A gente vai Quando a trazer a gente, Dilma sei e lá, o Boulos tiver um estúdio pra que fazer nem o um do debate. Flow, a gente vai trazer a Dilma e o Boulos aqui na nossa frente dos dois. E a gente trocando ideia. Aí outro dia a gente vai trazer o Lula e o Suplicy. Só por ter, sim. Aí outro dia a gente vai trazer todos os Um dia comunistas. a gente vai ter erguer isso. o cadáver do Che Guevara para ele vir aqui dar uma entrevista pra gente. A gente vai chamar a gente vai pegar um tabuleiro Ouija e vai conversar com o Sankara, com o Bakunin. A gente vai trazer um Ouija e vai fazer um debate com o Marx e o Mas também a Bakunin na gente vai nossa ficar frente. moderando Assim. aqui. Que louco. Um do lado do Bakunin e outro do lado do Marx. A gente vai só ficar moderando. E se rolar trocação, cada um pros seus lados. É isso. Mas assim, falando sério, Dilminha querida, eu sei que você tá ouvindo. O Covas, ele fez o demônio, ele fez a sua caveira. Ele fez a caveira da Dilma, ele apoiou o golpe, ele difamou a Dilma em todos os sentidos. E não se preocupou, ele se não for memória, ele não soltou nenhuma nota de pesar diplomática quando a Dilma teve o câncer. Eu acho que a Dilma teve câncer também. Ela e o Lula. Então, você não me fala que o PSDB e o Brasil perderam quadros políticos bons, era uma jovem liderança, etc. Cara, eu não sei se você viu aquele vídeo maravilhoso de uma mulher falando assim: quer postar? Posta. É de bom tom? Não, não é de bom tom. E é isso, cara. Você não faz. Tem um lance que é diplomático, que a gente também não pode ser ingênuo e achar que a Dilma, que é uma pessoa que. Ano que vem é ano de eleição. A Dilma, se ela concorrer para o Senado, eu não sei se ela ganha, mas se ela concorrer para deputada federal, ela ganha. Então, eu acho Então, que tem uma... eu tenho para mim que ela, como uma pessoa diplomata, uma democrata, uma mulher que foi presidenta da República, ela tem, mesmo que tipo, tirada por um processo injusto, ela tem essa obrigação meio que política de prestar ela precisa mandar solidariedade ao aquele, Covas. hoje a gente perde um... Hoje nós perdemos o prefeito de São Paulo, minhas condolências para a família, que Deus abençoe a abençoe, família. aleluia, irmãos. Mano, fala isso, agora chega e fala, nós perdemos alguém tão especial, tão maravilhoso. Tipo, você tá romantizando o cara, e tem uma frase maravilhosa da Compadecida, que é quando ele chega no céu e o diabo, a defesa dele lá, fala assim, é sempre assim, quando morre todo mundo fica bom. É impressionante. Parece que as pessoas esqueceram a crise humanitária que ele deixou em São Paulo e que o Ricardo Nunes vai perpetrar mais ainda, porque ele, O novo prefeito de São Paulo, cara, pra quem não sabe, eu vou falar rapidão. além de escroto, Mano, ele é o negacionista. novo prefeito de São Paulo, ele é um merda. Ele lava dinheiro através de creche. Ele é negacionista. Ele tem denúncia de agressão à mulher, mas não pode Ele provar, não mas ele paga tem denúncia. pensão pra esposa, tá ligado? Pro filho dele. Supostamente ele fez tudo isso. Esse é o vice que o Covas não deixou. Eu acho, inclusive, que foi cansativo para ele, assim, se eu tivesse que... por exemplo, se eu fosse, sei lá, o camarada do Covas, um compadre dele, um irmão dele, falar, mano, não compete não, velho. Bicho, essa sua doença, aproveita que essa sua doença, que na época da eleição, a metade tinha dado uma parada. Assim. Mano, na moral, eu vou falar uma coisa que eu acho que vai ser, tipo, controversa aqui. Eu não acho que pessoas que estão num estado que nem o Covas estava, tá ligado? De estarem doentes e, sabe? Estarem doentes no nível de doença que o Covas tá, não deveriam, tipo, não deveriam participar da corrida eleitoral. Correto. Eu também acho que não. Eu acho que assim. Não porque eu acho que essas pessoas são menos capazes, tá ligado? Mas porque eu acho que sempre tem um. Porque quando você vira prefeito, você tá assumindo uma puta responsabilidade, tá ligado? E querendo ou não, Sim. mano, você
tem essa possibilidade de morrer, se você tem essa possibilidade, mano, não concorra, porque, tipo, todo mundo tem direito, tá ligado? Eu acho que a gente não pode tirar o direito das pessoas de concorrer, porque eu sou contra tirar qualquer tipo de direito das pessoas, né? Quer que seja burguês? Burguês na pessoa. Esperava essa resposta. Mas, Levantei a bola pra se dar uma cortada mas, monstro. tipo, sabe, tem essa consciência, tá ligado? Porque agora você vai ter uma puta responsabilidade, é muito melhor você ficar em casa, sabe? Descansar, fica suave. Não pega mais responsabilidade, porque, mano, se você morrer, tu vai deixar o seu vice. A gente sabe que vice, normalmente, de político sempre é uma merda, mas olha lá o vice Dilma Temer, né? Não que a Dilma não. É Dilma, né? Sabe? Então é tipo, parça. Então, inclusive eu queria falar sobre isso também. Como acho que a gente não tem embasamento teórico nenhum para falar sobre vice-presidencialismo, eu queria só deixar como recomendação um artigo do Luiz Felipe Alencastro, que é um grande antropólogo brasileiro, da aula na Sorbonne, em Paris. Ele tem um artigo de 2011 em que ele falava que o Temer ia tirar Dilma. E esse era o maior medo que, por exemplo, os meus pais que votaram na Dilma em 2011, 2010, perdão, tinham. Porque o Temer, ele é bicho velho, ele é macaco velho da política, ele sabe como funciona. E principalmente depois de 2012, 2013, que a imagem da Dilma estava se desgastando, ela teve sorte de vencer aquela eleição lá em 2014. Teve muita sorte. Porque, e aí, com aquilo tudo, ele sabia que ele ia dar o golpe. E esse negócio de vice-presidencialismo, para mim, é a coisa mais antidemocrática que tem. Para mim, assim, eu sei que existe aquela piada, mas para mim, se a Dilma fosse impeachment, o Oeste tinha que assumir. Porque ele é o segundo Na escolhido moral, pelo eu acho povo. que deveriam ter. É a Eu mesma acho coisa, que sempre que um pra mim, se o presidente morre, Bolsonaro você morresse, sempre tem que dar, tipo, uma outra eleição, tá ligado? sim, eu acho que esse negócio de vice. Por exemplo, a coisa mais antidemocrática ainda é senador, porque o suplente do senador é coisa. É feito para o cara lavar dinheiro. Porque você sabe. Por exemplo, meu pai votou no Suplicy em 2018. Ele sabia quem era o suplente do Suplicy? Os dois? Provavelmente não. Não que o Suplicy esteja usando, mas, por exemplo, não sei se você sabe, mas o Blairo Mag, que é um ruralista fudido lá do Mato Grosso, não sei o quê, ele era um empresário que surgiu na política sendo suplente de um senador que veio a falecer. E o cara nunca mais saiu do Senado. Quando ele saiu, ele concorreu à governança e ganhou. É a coisa mais antidemocrática isso para o negócio. Para mim, por exemplo, quando o Major Olímpio morreu, a segunda mais votada foi a Mara Gabrilli, ela tá lá. Para mim, quando ele morreu, para mim, quem assumiu tinha que ser o Suplicy. Tinha que assumir, porque simplesmente porque o Major Olímpio teve 10 milhões de votos, a Mara Gabrilli deve estar lá dos 6 e o Suplicy 5. Cara, 5 milhões de pessoas em São Paulo ainda votaram no Suplicy. Então acho que ele devia assumir. Não foram 10 milhões de pessoas que votaram no suplente do, do Major Olímpio. Até porque essas coisas de Santinho, por exemplo, Santinho da Dilma, até tinha lá o nome do Temer embaixo, mas ninguém tava falando do Temer. Ninguém tava votando na Dilma. As 52 milhões de pessoas que votaram na Honestamente, eu acho que a única vez que eu genuinamente prestei atenção em quem era o vice do cara foi primeiro no Bolsonaro, porque, sabe, se rolasse impeachment, eu precisava saber quem é que ia assumir. E na vice do Boulos, na vice da prefeita, na Erundina. Mas, porque, mano, eu não ponho tanta fé assim no Boulos. Então eu queria saber quem era a vice dele pra ver, mano, se ele ia ter tendo uma ajuda. Não que eu não goste do Boulos. Eu boto fé no Boulos, mas eu acho que ele também Eu acho que ele precisa precisaria. amadurecer na política, Ele tá ligado? precisaria de uma ajuda na política, né? Alguém que tem experiência. E era isso que ele estava propondo, né? Afinal de contas. Parece que ele até ouviu nossos bate-papo antes da eleição. Quando ele escolheu sabe, ele tava com mais a Erundina tinha experiência de botar governar a cidade. Não, esse Pac Box tem uma câmera de segurança. Esse Pac invadiu a nossa casa. Não, com certeza invadiu a nossa casa. Ele também invadiu a nossa mesa. Tava a gente lá tomando uma cerveja. Ele tava ali falando. Ele tava lá embaixo. É legal, vou colocar
tem Mano, a gente tá experiência se em expondo governar. agora, todo mundo sabe que a gente Enfim. ia conversando sobre, tipo, política no nosso tempo livre, tá ligado? Com 2 nerds estúpidos. Ah, velho, mas o que mais que a gente. Sinceramente, 2 adolescentes que não são heterossexuais, que não são brancos, que não são ricos. Em que mundo que a gente conversaria sobre outro tema? Você não gosta de Eu gosto futebol? de futebol, A eu gente gosto tem um o quê? pouquinho de Cultura. futebol. Mas tu, tipo, tu não acompanha o campeonato Não. brasileiro Eu que nem acompanho eu só os jogos do acompanho. Corinthians. Se eu começar a falar tipo do Crespo no São Paulo, que eu acho que ele vai ganhar o Brasileirão, se nada der errado, você vai opinar sobre isso? Acho que não, tá Nossa, ligado? eu só acompanho jogos do Corinthians, foda-se o resto. Tá ligado? Então, é, a gente tem cinema e política pra conversar, tipo, e fofocar. Fofocar é uma das minhas atividades favoritas. Falar as novidades, contar, pá, não sei o quê. Eu não jogo tanto videogame, você também é. Eu acho que tu não é tanto do videogame assim. Tipo, Ah, gamer. gamer não. Você é gay. Eu Mas sou você não é um gay, gamer. primeiro. Enfim, cada. Mas, assim, voltando ao tópico, eu nunca pensei que eu estaria babando o ovo do Haddad nesse. Não vou nem babar o ovo. Vou só fazer foda. 2, inclusive, porque na mesma semana ele conseguiu aguentar o Monark por 4 horas e meia no Flow e postou uma nota de pesar que, pra mim, é perfeita. Ele e o Lula, no caso. Ele postou assim, acho que era tipo minha solidariedade para a família do Covas por essa perda jovem, essa perda precoce. Essa frase, mas minha solidariedade à família do Covas por essa perda precoce. O Lula também fez uma coisa, minha solidariedade aos familiares e amigos do Covas, não sei o que Deus abençoe vocês. O Bolsonaro depois, tipo, 5 horas depois, o Bolsonaro copiou essa nota de Eu vi pesar. isso, Tudo você. bem. Eu vi a foto. Na vida nada se cria, tudo se Eu copia. vi essa foto. E eu acho que essas duas notas, cara, é excelente. É o que você precisa fazer para manter a sua diplomacia e, e não ficar à mercê de ficar babando o ovo da situação. No caso, a gente é oposição, né? Mas do que faz oposição a gente. Eu vou fazer aqui uma crítica ao Suplicy. Às vezes eu acho que o Suplicy ele é incriticável, mas agora eu vou criticar. Porque ele postou um puta textão falando: o Covas fez uma interessante, não sei o que. Não, o Covas não fez uma interessante. O Covas fez uma Ele coisa não fez. interessante do ponto de vista que, caralho, você é tão escroto que eu me interesso. Não, você foi tão Você escroto assim. é tão Eu escroto que sabia que você dava assim pra. conseguiu meu interesse. Cara, eu não sabia que dava pra ser tão escroto quanto dar ração pra pobre, que nem o seu antecessor. Voltando rapidão, que a gente tá aqui conversando sobre como o Covas é tipo. Sabe, como a resposta que os políticos tiveram por Covas e papapá. Eu acho que a maioria das respostas foi boa, foi diplomática. Mano, eu quero genuinamente falar sobre. Parça, eu não sei se você. É que assim, Eu sigo várias, tipo, contas políticas, né? Eu sigo muitas contas de esquerda liberal política. E eu sigo muitas contas anarquistas e pá. E, mano, a diferença entre essas duas, a resposta das duas contas foi muito engraçada, porque, tipo, foi. As contas anarquistas fizeram umas piadinhas muito rápidas, tá ligado? Mas demorou, tipo, 5 minutos, imediatamente a maioria deles. Tá, agora o prefeito novo de São Paulo é um filho da puta. Ou eles nem tocaram no assunto, eles nem tocaram no assunto de prefeito, e normalmente, tipo, parça, tá correto, tá ligado? Político é um bagulho merda, e eu sei porque a maioria dos anarquistas meio que fala, mano, pau no cu de político, eu não vou, sabe, me envolver nessa história, nem vou comentar na morte dos caras. Porque foda-se, honestamente, por mim. E eu normalmente tô com eles. Mas, tipo, a resposta que a esquerda, que as contas de esquerda liberal tiveram, foi muito umas coisinhas de. Ah, muitas solidariedades para o Covas. Nossa, eu
nós perdemos o prefeito, minhas solidariedades mais profundas, o Brasil, o Estado está a cidade e o Estado estão todos de luto, sabe? A política está de luto. E eu fiquei, mano, não. Por que a esquerda liberal está prestando solidariedade pro defunto e não pra família? Quer dizer, tanto pro defunto quanto pra família. Cara, o defunto não precisa de Você quer minha teoria sincera? Mano, a maioria das pessoas da esquerda liberal, parça, eles falam que eles são ateus, mas eles não são. Eles Isso eu quero chegar. Eles têm Mano, muita eles culpa têm cristã. culpa cristã, mas também tem um bagulho de eu vou prestar minhas condolências pro defunto, porque o defunto tá no céu, tá ligado? O cara tem uma pós-vida, papapá. E, mano, você estraga prazeres um pouquinho, porque eu sei que, sabe, isso vai ser um choque para as pessoas, mas céu, mano, céu não existe. Deus não existe, Só pra galera. falar, né? Calma, relaxa. Tipo, se você acredita, mano, beleza, acredite, mas. E pode ficar suave, porque se existir um pós-vida, pode ter certeza que o Covas não tá Então, no se céu. existir um pós-vida assim. Mas, mano, na moral, tipo, se você acredita, beleza, mas, parça. Se eu ver mais um liberal falando sobre como é imoral da minha parte não ficar de luto, sabe? Ou não. Ou, tipo, não dar. Ou. Mano, uma coisa. Eu vou falar a sinceridade. A mesma galera que fala que eu tenho que ficar de luto com a morte com a morte de um político que me fudeu no cu, que nem o Covas fudeu, é a mesma galera que fala que eu não posso comemorar, que eu não posso querer meter porrada em nazista, tá ligado? É a mesma galera. A mesma galera, porque essa galera que tem uma moralidade cristã, que fala que não, tem que dar a outra bochecha, se você é violento, você é tão ruim quanto eles, que é o maior argumento, né? Porque a gente, por exemplo, estava falando o argumento de os conservadores são mó filhos da puta, eles comemoram a morte dos caras, a gente vai comemorar a morte do Covas também, foda-se. E o argumento que a esquerda liberal dá, sabe, é sempre, se você faz tal coisa, você é tão ruim quanto eles. Tipo, não, eu não sou. Uma coisa é fazer piada com a morte de um cara que foi super filho da puta, outra coisa é fazer a morte com a piada de uma criança de 7 anos. Saca? Uma coisa é eu comemorar alguém dando um soco num cara que tá falando pra gente cometer genocídio. E uma coisa é um cara que quer cometer genocídio. Sabe, eu acho que. Exatamente. Liberais, mano, liberais. É apenas isso que eu vou dizer. Eu odeio liberais. Aí, outra coisa que eu queria também falar é que, assim, a morte dele não teve sentido político afetivo. Então, acho que seria muito mais produtivo a gente fazer o nosso debate de 5 minutos lá sobre a morte do vagabundo e partir para oposição ferrenha, e vai ter que ser uma oposição muito mais ferrenha, porque esse cara novo é um reaça, para Então, cima o dele. Ricardo. A gente vai ter que começar a atacar ele dessa vez. E é uma coisa. Só para fazer a nossa crítica semanal à mídia burguesa, que eles colocam. A matéria da Folha foi assim: Bruno Covas morre aos 41 anos, um político moderado que combateu o autoritarismo. Vamos destrinchar isso? Moderado. Moderado é um cara que manda jogar a GCM, jogar a mangueira com água gelada em morador de rua na madrugada em São Paulo no inverno. Esse é o Mano, só moderado falar um para os bagulho. Pra mim, liberais. Os liberais se consideram. você defende, tipo, ação direta contra moradores, contra, tipo, sabe, pessoas sem teto e moradores de rua, e você comemora, tipo, ação de polícia e pá, você não é moderado. Desculpa. Moderado seria se você chegasse e falasse, olha,
Mano, eu não sei o que é moderado político, na minha opinião. Porque, na minha opinião, se você não é, tipo... Na minha opinião, se você não é, sabe, contra o sistema nesse momento, você é... Você só, mano, complacente e ruim, saca? Pra mim, na minha opinião, eu não vejo posição moderada. Pra mim, moderado são os Os sociais-democratas. sociais-democratas Moderados. são moderados. Na minha opinião, porque para mim a centro-direita é uma área podre que, assim, pode até estar com a esquerda em algumas pautas, quando a esquerda está no poder, por exemplo, quando o Lula estava no poder, a centro-direita às vezes estava com ele, mas quando a coisa aperta, eles vão sempre voltar com a direita liberal e a extrema-direita. A direita liberal e a extrema-direita, eu não preciso nem comentar o quão podre eles são. Eles não são moderados, eles são extremamente. Eles são o ápice do autoritarismo de A gente não classe. precisa falar o que a gente acha dos conservadores, porque eu acho que a gente já deixou claro. Exatamente. Mas aí eu pego o social. Para mim, a centro-esquerda é a ala moderada que quer chegar lá por meio de política pública. Eles são moderados, eles são moderados e por isso eles são falhos. Uma hora ou outra isso vai cair, isso vai dar merda. Porque a burguesia não se satisfaz. Ela é um parasita, ela é um. Como diria o Ho Chi Minh, o líder da revolução anticolonialista no Vietnã, a burguesia e o colonialismo são sanguessuga de duas bocas. Eles sugam, são sanguessugas das colônias e são sanguessugas do proletariado Não, da com certeza. metrópole. Você vê o que, por exemplo, Então, que tá. Eu acho que uma das coisas que fala que, tipo, a mídia burguesa é genuinamente, tipo, super sanguessuguinha do caralho, são aquelas histórias. Eu não sei se você sabe. Mano, você já viu aquelas histórias que é tipo. Nossa, que lindo, que maravilhoso, aquece o coração. Garoto. Não, tipo, professor não tem mais dias doentes, então os funcionários se juntam e dão os dias doentes para que ele possa visitar a filha com câncer. De aquecer o coração. Tipo, isso não me aquece o bicho, é um coração. direito básico. Isso não me aquece o coração. Eu não sei o que aquece seu coração, mas. O liberalismo ele é master em transformar direito básico em privilégio. A gente e é uma narrativa que muita gente pode discordar, mas tipo, cara, a gente não é privilegiado. A gente é privilegiado em relação a outras pessoas, mas a gente tem os nossos direitos básicos garantidos e assim, Eu não malemar, tenho, por malemar. exemplo. Tá ligado? Exatamente. Eu, enquanto uma pessoa não heterossexual, eu não tenho meus direitos garantidos na rua se eu quiser andar com qualquer companheiro que não seja do sexo feminino. Outra coisa que a mídia burguesa é especialista em fazer é transformar colonialismo em coisa linda. Porque a coisa que a gente vai ver, por exemplo, aquele site escroto, reacionário, neoliberal, sionista do Quebrando Tabu, aplaudir o Estado de Israel. Parabéns, eles vacinaram a população inteira deles. Não fizeram mais nada do que Sim. obrigação. Eles aprovaram o casamento gay. Parabéns, enquanto estão jogando bomba e matando Então, criança. E comemoram e acham que mano, isso é eu acho que, lindo. tipo, a Deboche. coisa que mais me irrita, sabe, na coisa do Quebrando Tabu e de outras contas assim, é que, mano, eles chamam o que tá acontecendo na Palestina de confronto. Não é um confronto, brother, é um genocídio. Confronto Se seriam for um dois confronto, o exércitos. exército da Palestina seria muito Sabe, confronto incompetente. é tipo dois exércitos lutando igualmente. Ok? Isso é um confronto. O que está acontecendo na Palestina é um E genocídio. Uma nação invasora exatamente. invadiu a Palestina, segregou os Segregou o povo. muçulmanos, inclusive não só os muçulmanos, porque existem judeus palestinos também, segregou as pessoas. Depois de segregar as pessoas, não satisfeito com segregar as pessoas e roubar grande parte do território, das propriedades das pessoas, eles agora estão bombeando as pessoas com a vontade de exterminá-las. Isso não é um confronto, isso é um genocídio, galerinha. Cala a boca.
E aí que eu acho que a necessidade do Estado, de um Estado, não o Estado, um Estado, que tem um exército, que tem uma força de poder reagir, é necessário. É nesse ponto, por exemplo, do colonialismo. Porque o desejo dos Estados Unidos, o desejo deles, é que a Coreia do Sul faça a mesma coisa contra a Coreia do Norte. Se dependesse dos Estados Unidos, única e exclusivamente dos Estados Unidos, a Coreia do Sul teria invadido a Coreia do Norte, segregado o povo, teria mandado matar, fuzilar, bombardear, fazer a porra toda. Mas por que eles não fazem? Primeiro, porque tem a China do lado. Segundo, porque eles têm um poder de defesa, um poder de exército muito grande. E eles não estão em paz, eles estão em armistício. Eles estão em armistício. Ainda tem 30 mil soldados. Se você quer que a Coreia Popular pare de ser o que a mídia liberal prega dela, você tem que primeiro pedir para os Estados Unidos e para a Coreia do Sul retirar os 30 mil soldados que tem na fronteira e ameaçando diretamente a soberania e ao povo da Coreia Popular. É isso que você tem que fazer antes. Com você. Não defender eu concordo com você que deveria que países que sabe, sociedades e comunidades deveriam conseguir se defender. Eu não sou a favor do desarmamento. Pelo menos, sabe, eu sou a favor do desarmamento no Brasil, mas é porque o Brasil é um caso à parte no momento. O desarmamento do Brasil é simplesmente o cidadão, uma pessoa... Eu não quero que o Estado tenha arma, parça. Eu não quero que a polícia tenha arma que ela possa matar criança, tá ligado? Mano, é isso. Desmilitarização das polícias. Eu sou contra a existência da polícia porque a polícia é um órgão que faz mal para a segurança pública. Eu sou contra a existência da polícia porque, mano, a polícia literalmente só o Estado chegou e falou: tá, você, grupo de pessoas que eu escolhi arbitrariamente, vocês têm o direito de matar. Exatamente. Mas isso é um tema para um episódio diferente. Não quero gastar mas enfim, saliva eu acho com isso, que não. Precisa ter um jeito das pessoas se defenderem. Não hoje. Mas eu acho que não precisa ser necessariamente, tipo... Eu acho que muitas pessoas confundem Estado com governo. Tipo, eles acham que um lugar sem Estado é um lugar sem governo. Mas isso não é uma verdade. É possível você ter um lugar que tenha, tipo, um governo que não é exatamente um Estado. Sabe? Que é governado pelas pessoas, não é um órgão. E eu acho que uma sociedade que seja governada diretamente pelas pessoas tem a capacidade, sim, de se defender. Sabe? A gente não precisa ter, tipo, um órgão... A gente não precisa ter o órgão do Estado que manda e desmanda, fala isso é legal, isso é ilegal. Eu acho que a gente pode ter, sim, pessoas que governam, tá ligado? A comunidade inteira governa, a comunidade inteira tem que saber se defender e a comunidade inteira decide o que ela vai fazer. Eu não acho que precisa ser necessariamente um Estado, tá ligado? Eu acho que é só nisso que eu meio que entro em conflito com a sua ideia de que a gente precisa se defender. Aí, só voltando pro lance lá da matéria da Folha do Covas. Combateu o autoritarismo. Um partido que há 28 anos governa o estado de São Paulo com políticas higienistas. De higienização do povo. Do povo não, da capital. E manda pobre para a periferia. Morrer lá. Ficar amontoado e morrer. Isso é autoritarismo? Isso não é autoritarismo? Porque, assim, o autoritarismo é sempre bom a gente falar isso. O autoritarismo é um conceito que implica classe. Quando os comunistas falam ditadura do proletariado, é os 95% da população mundial governar em detrimento dos 5% que governam hoje. Que são autoritários, e são muito. Eles pregam que não são, mas eles são. Porque se eles não fossem autoritários, se eles fossem pessoas interessantes, pessoas que são interessadas no bem público, não teria gente passando fome. Isso é bom a gente falar. O autoritarismo é um conceito que implica classe. Enquanto a autoridade de uma classe sobre a outra. O governo não... Se as pessoas, sabe, que atualmente estão dando conta do governo, que são as pessoas que mandam no governo, não estão ativamente fazendo de tudo para acabar com a fome, para acabar com a discriminação, para acabar com a desigualdade total, parça,
eles são autoritários, porque eles estão auxiliando o sistema de classes a se desenvolver. Principalmente o Covas, porque o Covas participou realmente, não dessa coisa de... Se ele tivesse falado, eu vou tirar as pessoas da rua, dando emprego, fazendo casas comunitárias, sabe, dando auxílios, isso seria uma coisa. Mas ele tirou as pessoas das ruas, prendendo as pessoas, mandando elas para tipo, ruas mais escondidas, mandando elas para periferias, sabe? E isso, mano, é completamente autoritário. Ele tá infringindo a liberdade das pessoas de existirem. Então, aí eu quero voltar para um dos pontos que a gente tem no negócio, na nossa discussão. É que a gente sempre fala, quando a gente vai falar sobre as experiências socialistas, vou falar agora sobre o ponto que eu queria falar. As experiências socialistas no leste, pega a Rússia, pega a China, pega a Vietnã, pega a Coreia, pega a puta que eu pariu que for. Sempre falam de uma influência cultural, de não sei o que e não sei o que lá, do confucionismo, por exemplo, na China, das tradições de cada país, da realidade cultural e concreta de cada país. Mas quando a gente fala do Ocidente, a gente parece que ignora o caráter cristão que a gente tem aqui. O caráter cristão cristianizado do Ocidente, que gera uma moralidade, um moralismo que é tipo um gozo pelo mártir. Por que aquelas imagens que tem um tanque de guerra de Israel contra meia dúzia de palestinos segurando, sei lá, pau e pedra? Aquilo lá gera gozo, gera um bagulho que é narcísico, fala, nossa, olha só, eles não precisam de não sei o quê. Eles foram todos mortos nessa cena. Porque o tanque de guerra não vai. Ele tá fazendo a seleção dele de palestino que vai pra vala. E não vai ser pau e pedra que vai para um tanque de guerra. Sim, também. Eles estão em guerra aberta contra os palestinos. Eles estão fazendo uma chacina. Então, quando a gente pega esse negócio do martírio, da pessoa que não pôde se defender, Jesus Cristo, por exemplo, não pôde se defender. Ele teve que se entregar. Ele foi traído pelo Judas lá. Nossa, parece que eu tô com uma fofoca, né? Nossa, você viu que o Jesus foi traído por um dos namorados dele? Aí, me cancelado pela igreja. Aí vem os integralistas jogar coisa na sua casa. Aí, café com fumaça novo perto dos fundos. Eba, coisa legal. Vamos fazer boxe. Edir Macedo vai processar a gente vai pra cadeia. Eu tô só aqui pra isso. Cadeia. Tô só aqui pra isso. Enfim. Mas não tem dinheiro pra pagar de novo. Enfim. Enquanto. E parece que os ocidentais, eles têm uma coisa que é de superioridade, eles condenam fatalmente, por exemplo, processos violentos no leste, processos violentos que aconteceram na Rússia, na China, não sei o quê, e coisas assim, coisas que devem ser criticadas. Por exemplo, o processo de coletivização das terras forçadas na Rússia. É um processo que deve ser criticado pelos seus abusos, por mais que tenha sido um dos menos violentos da história da Europa. Para você ter uma ideia, tipo, a coletivização de terras na Inglaterra em números relativos e absolutos foi muito mais violenta do que na Rússia. Coisas que podem ser criticadas, mas o Ocidente ele se coloca num padrão moral elevado em relação ao Oriente, tá ligado? Porque eles têm essa coisa, nós somos superiores, nós não usamos violência, a gente balança rosas contra o nosso inimigo. Você não vai matar, você não vai destruir o fascismo dando rosa pro fascista. Você vai matar você vai destruir o fascismo lugar de baleando na ponta do fuzil. Um fuzil. 1, 2, 3, 4, 5 mil lugar de fascista na boca. Mano, eu acho que principalmente você vê isso muito com países tipo, sabe,
europeus e, tipo, os Estados Unidos e o Canadá, mano. Eles são muito ridículos, parça, porque eu vejo notícias dos Estados Unidos e eu vejo pessoas falando, esse soldado fez tal coisa, que coisa violenta. Eu do tipo, parça, você tem noção que o soldado do Irã fez isso contra soldados americanos, né? Os caras não estão numa guerra sozinhos, eles estão numa guerra contra alguém. Sabe, eles não estão ali lutando contra fantasma, tá ligado? Eles estão lutando com alguém. Mano, ficou muito. É muito bizarro. Eu gosto muito de uma frase que o Richard Stark fala pro Robb Stark em Game of Thrones, que ele fala assim: na guerra você não perdoa os inimigos, na guerra você mata os seus inimigos. O seu pai não te ensinou isso, por acaso? E eu acho essa frase muito foda, tipo assim. Você tá numa guerra porque se o seu país tá em guerra, você não tá lá pra entregar flor pro seu inimigo. Então. Tá ligado? Fechando, resumindo a história. Se você for zoar a morte de um político, não inclua a família dele. Limite-se a ele, ao exercício da função dele. Coisas que aprendemos hoje. Pau no cu da burguesia. Pau no cu da mídia burguesa. Sim. Não gostamos de conservadores. E nós dois somos nerds. Gravou pra mim. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui. Vamos fazer as nossas recomendações? Sim. Vai nessa. Eu tenho um livro para indicar, que na verdade no meio dessa discussão eu resolvi mudar a minha indicação. Eu sou cheio de surpresas. Eu ia indicar um livro que eu posso indicar mais futuramente, mas para essa data, pelo que a gente falou hoje sobre, por exemplo, o conflito de Israel e Palestina, eu quero indicar o livro Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios para a Revolução no Século XXI, do Domênico Lossurdo, lançado pela Boitempo também. Eu vou virar fanboy da Boitempo aqui. Vou só indicar coisas da Você só não sabe. Eu sou fanboy da Boitempo pra caralho, assim. Inclusive, quem quiser me dar dinheiro pra eu comprar os escritos políticos do Franz Fanon, é só me mandar. Eu vou criar um Pix, um PicPay, alguma coisa assim, deixar na descrição e é isso. Enfim, esse livro é uma introdução excelente, uma coletânea de textos do Lossurdo, em que no primeiro capítulo ele já trata a questão de Israel e Palestina com uma maestria excelente, assim. E ele tem um conceito que ele define que o eixo da contra-revolução colonialista no mundo hoje é Israel e é o eixo Estados Unidos e Israel, e nós devemos combater com todas as nossas forças esse eixo político e militar, colonialista e imperialista. Essa é a minha recomendação do dia, é um livro que tem menos de 200 páginas, você lê assim, 2 cagadinhas você lê. É bom você ter um caderninho, um lápis, um caderno, uma coisa para você grifando e anotando, que é bastante coisa legal, assim. É um livro com bastante conteúdo. E é isso. Ok, então, como a maioria dos livros que eu leio não falam exatamente desse problema especificamente, eu vou só falar umas ações diretas, que eu acho interessante as pessoas fazerem, que é, se você está interessado no conflito sobre a Palestina, esse tipo de coisa, dá uma estudada no jornalismo que acontece, mas no jornalismo vindo especificamente de dentro da Palestina, jornalistas muçulmanos, que eles têm, palestinos mesmo, eles têm pontos de vista muito interessantes no tópico, e eu acho que também, a gente também tocou no assunto de como as políticas do Covas foram majoritariamente de, excluir as pessoas que moram na rua e pá. E o inverno tá chegando, então uma das ações diretas que eu quero dizer para os meus jovens anarquistas que estão apenas começando assim a se interessar nesse mundo, se você tem qualquer roupa para doar, doa essa roupa para a campanha de arrecadação de roupas e de casaco. Também doa comida se vocês podem, porque ajuda pra caramba, mesmo que caridade seja minúsculo no ponto de vista que o capitalismo é
sistema, que a gente não faz nenhuma diferença, a não ser se a gente destruir o sistema, é sempre bom dar uma Nunca é demais ajudar. pequena ajudada para quem a gente pode. Eu acho que é isso. Inclusive, também fazer a minha última recomendação também não de livro dessa vez, mas de ação também, doe sangue. Se você tem mais entre 16 e 59 anos, não tem nenhuma doença Imunocomprometida. não tem problema nunca teve problema de hemácia E e tem não mais de, usou drogas tem mais de recentemente. 49 quilos. E não usou Hã? drogas recentemente. Não usou drogas recentemente e tenha mais de 49 quilos, doe sangue. Você vai no site da Fundação ProSangue, que é www.prosangue.org, e aí você vai lá e faz o seu cadastro com as suas informações, CPF, RG, bababá, e-mail, papapá, celular. Marca um dia, vai ter lá os postos clínicos de banco de sangue mais perto da sua casa. E você marca uma data e um horário para doar sangue. É essencial essa campanha. Faça o bem. Ok, muito obrigado para as pessoas que assistiram a gente até aqui. A gente falou pra caramba hoje. Eu sou o Nico. Eu sou o Pedro. A gente vai ter algumas redes sociais na descrição. A gente também vai ter as recomendações que a gente fez. E voltem sempre. Esse foi o podcast do Café e Fumaça. É isso. Paz entre nós, guerra aos nossos senhores, venceremos.